A graça e a paz a todos. Mais uma vez é um grande privilégio para nós estarmos aqui com os irmãos. Nós ansiamos por esse momento, né? Já temos aí uma longa caminhada com o pastor Antônio e com a família, né? Desde, quando eles ainda estavam lá em Jardim Fontales. E desde então nós temos mantido esse relacionamento tão gostoso e saudável com vocês aqui também, né? Através deles nós acabamos conhecendo mais uma igreja, mais uma extensão do corpo de Cristo aqui na terra. E nos alegramos muito de poder estar com vocês e compartilhar do Evangelho e do que Deus tem feito através da Igreja Presbiteriana do Brasil ao redor do mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem externo se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eu já tenho que começar a usar óculos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Paulo, em muitos momentos, ele teve que defender o seu ministério. A gente conhece hoje a trajetória de Paulo, mas imagine para o povo daquela época, em que se deparou com um homem com uma eloquência nunca antes vista. Imagine para aquele povo ver ali falando um homem que era perseguidor da igreja, que causou a morte de tantos cristãos. Quantos cristãos não foram dados à morte por causa das palavras e dos decretos que Paulo mesmo testificava? Estevão teve ali a sua morte na frente de Paulo, e agora ele se torna um pregador do Evangelho. Muitos não criam nele, muitos tinham medo dele,
Muitos tentavam destruir o seu ministério e muitas vezes ele tinha que sim defender a sua causa, o seu ministério, e ele fazia isso com muita destreza. E o interessante é que Paulo, quando ele queria defender o seu ministério, ele não usava do seu academicismo, ele não usava das suas filosofias humanas, mas ele sim falava daquilo que ele viveu e sofreu por causa do Evangelho. O título da minha mensagem é a glória do ministério da pregação do Evangelho. É um ministério glorioso, mas é um ministério duro. É um ministério que exige de você uma entrega total. Não existe missionário que não entregue a sua vida totalmente ao querer de Deus. E Paulo, ele fez isso muito bem. John MacArthur, ele fala uma coisa interessante, que Paulo não era bonito, né? A pessoa que é bonita, tem um padre por aí, que ele é, né, um rapaz assim, bem apresentado, né? Ele não era bonito. Ele tinha dificuldade às vezes de falar, tinha problema, provavelmente tinha problema com a sua visão. Então ele tinha que realmente contar somente com a graça de Deus, e é o que ele nos deixou. Então o primeiro ponto que eu quero deixar com os irmãos é o ministério da pregação da palavra é um ato de misericórdia. Ele fala assim no versículo 1: segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O fato de nós estarmos no ministério 21 anos, eu e minha esposa, nós parecemos jovenzinhos, né? Mas estamos aí 21 anos servindo ao Senhor. É porque Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele não nos permitiu desfalecermos. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós vimos as coisas caminhando por um lado que nós pensávamos que o nosso ministério iria se acabar, mas Deus, Ele nos segurou nas suas poderosas mãos. Não temos direito à pregação. Já parou para pensar nisso? Que nós não temos direito à pregação. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós não temos em nós o poder para deter tão grande responsabilidade. Naturalmente nós não temos. Então somente pela graça de Deus, somente pela misericórdia de Deus é que nós temos esse ministério da pregação. E é isso que Paulo fala. Ele fala assim, pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Se nós pregamos, se nós falamos, se nós compartilhamos com os nossos vizinhos, com aqueles que trabalham conosco, é pela graça e a misericórdia de Deus. Nós não detemos em nós, em nossa humanidade, o poder e a autoridade para pregar o Evangelho, senão pela graça que nos foi concedida pelo próprio Deus. Apesar das nossas fraquezas, Deus continua a nos conceder essa misericórdia. Já parou para pensar nisso? Quão fracos nós somos. Quantas vezes eu me senti debilitado, quantas vezes eu me senti assim, eu estou cansado. Eu gosto de falar, isso não é problema para mim, mas uma coisa é você gostar de falar, e uma outra coisa é você pregar o Evangelho. Nós pastores sabemos muito bem disso, aqueles que pregam, quando você termina de pregar, parece que você levou assim uma surra, porque é grande a responsabilidade que nós temos em nós, e às vezes nós nos sentimos fracos, e muitas vezes desanimados, porque a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos deixa fragilizados, mas a graça de Deus ela é presente em nossas vidas, e é o que nos faz aí permanecermos. Como vocês viram lá no vídeo, a igreja inglesa nos requisitou e falou assim, nós precisamos de vocês brasileiros. A IPB, ela tem hoje o que a Inglaterra não tem. Vocês têm o ânimo, vocês têm a força. Estava falando para o pastor, tem muitas igrejas na Europa que é do tamanho do grupo aqui de jovens. Olha a igreja, todos os bancos lotados. Isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Aí no versículo 2 ele fala assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Burnout, né, o que eles chamam de fadiga, é algo que comete aqueles que não têm as suas expectativas realizadas. O evangelismo na Europa, ele tem seus desafios, e muitas vezes a gente prega, a gente fala, muitas vezes você fica 5 anos para conseguir fazer amizade com um europeu, e aí então que ele vai começar a ouvir a palavra que você tem para dizer.
Uma das coisas que mais me alegra ao deixar a Romênia, né, porque agora nós estamos com esse novo desafio, é saber que nós deixamos para trás um legado, um exemplo de vida. E nossos vizinhos falaram: nós nunca mais teremos outros vizinhos como vocês. Vocês foram singulares, vocês foram os nossos melhores vizinhos. Ouvir aquilo daquelas pessoas, ateus, humanistas, é algo que não tem preço. Mas muito mais do que isso, é saber que nos 3 anos que nós estivemos ali, nós pregamos a palavra fielmente. Nós não detemos o sangue deles por inocente, porque eles ouviram da palavra. Agora é hora de Deus e o Espírito Santo fazer a obra no coração daquelas pessoas. Nessa misericórdia não tem lugar para os nossos pecados. Nós não podemos usar de forma errônea essa misericórdia de Deus. Aí Paulo fala assim no versículo 2 ainda: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ou seja, o que Paulo estava dizendo é: eu não tenho nada a esconder de vocês. Você imagina viver uma vida assim? Eu sou um livro aberto. Eu sempre costumo dizer isso para as pessoas: pergunte à minha família, pergunte às minhas filhas, quem é o papai de vocês? É aquele que vai lá na frente da igreja pregar? Eu tenho certeza que elas vão falar: é aquilo mesmo. Se quiser é isso, se não quiser, né, misericórdia, né? Mas eu sei que as nossas vidas têm sido uma vida que tem sido pautada pela verdade, nada mais do que a verdade, não pela nossa força, não pelo nosso intelecto, mas pela graça que nos foi concedida. Paulo estava sendo acusado de levar uma vida dupla. Imagina, o apóstolo Paulo, com toda aquela autoridade que ele tinha, ele ainda estava sendo acusado de usufruir dos recursos financeiros, e ele tinha que constantemente estar defendendo os recursos que ele recebia para fazer um ministério que era da igreja. É por isso que é importante, né, hoje eu estava conversando com uma jovem, eu não vou citar o nome dela aqui, mas a igreja, ela não sustenta o missionário. Vamos entender isso. Nós não sustentamos missionários, amém? Nós não sustentamos. Quem nos sustenta? É Deus que nos sustenta. A igreja, ela faz uma parceria com os missionários. E muitas vezes esses acusadores de Paulo, eles não entendiam assim: nós sustentamos você, nós investimos na sua vida. É uma empresa, não é isto. A igreja, ela participa com o missionário, ela é uma parceira do missionário, e não detém o poder sobre os missionários. Os missionários pertencem a Deus. A igreja, ela faz abençoar os missionários e dar a eles autonomia de irem e levar o evangelho. É para isso que a Bíblia fala que quando fosse escolher os líderes, que fossem homens tementes a Deus, para que vocês possam enviar esses missionários e estarem tranquilos que eles não estão fazendo mau uso dos recursos que a igreja tem empregado em suas vidas. Em 2 Coríntios 1:12, Paulo fala assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Não tem nada mais sublime do que você ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. É muito fácil você ser luz nas trevas, mas você ser luz na luz é muito difícil. Aqui todo mundo te conhece, né? Tem um irmão que orou, que o nome dele é Filemão. A razão que Paulo escreveu aquela carta é para que Filemão fosse um exemplo para aqueles cristãos. Receba Onésimo, receba agora não mais como servo, mas como irmão na fé, porque ele se converteu, e todo mundo da igreja aqui já está ciente dessa situação. Eles dependem de você agora dar um exemplo de cristão. Nós temos a nossa consciência e ninguém pode comprar a nossa consciência. Para pregarmos esse evangelho tão sublime, é importante termos a nossa consciência limpa. Como já falei, os nossos vizinhos, eles têm essa consciência de que o tempo que nós vivemos ali, nós vivemos uma vida exemplar. Não somente isso, nós não somente falamos com as nossas vidas, com as nossas ações, mas também falamos com a nossa palavra, porque quando nós professamos a palavra é a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, mas é a palavra de Deus. O segundo ponto: o evangelho deve ser pregado sem corrupção. Estava comentando isso hoje. Muitas igrejas, inclusive presbiterianas, têm sim ainda continuado investindo em outras organizações que não são da presbiteriana,
Não tem problema com relação a isso, desde que essas organizações sejam idôneas. Porque o que nós temos visto é missionário indo para o campo e ele negociando a sua fé, negociando aquilo que ele crê, em detrimento do crescimento e a expansão do reino de Deus. Eu já vi pastores que, não vou falar agora a denominação, não é presbiteriana, mas que não comunga daquela doutrina que está sendo pregada ali, mas porque ele quer ver as coisas acontecendo, ele negocia. E eu perguntei, mas pastor, como que o senhor consegue negociar? Ele falou assim, a gente tem que engolir muito sapo. Não tem como negociar. A palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela não pode ser corrompida em detrimento de um crescimento, falso crescimento. Porque o que nós temos visto hoje é um inchamento de igreja. Não é uma igreja sólida, fundamentada na palavra de Deus, mas é um inchamento dessas igrejas. Do mesmo jeito que elas incham, elas murcham. Na parte B, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Falemos sempre a verdade, a qualquer custo. É o que nós ensinamos para nossas filhas. Fale sempre a verdade. A consequência, ela vai vir. Se você falar a verdade, ela vai ter um peso. Se você falar mentira e você for descoberto, a consequência vai ser dobrada. Então, fale sempre a verdade, trabalhe sempre com a verdade. Uma das denominações que mais cresce hoje na Europa é o neopentecostalismo. E o neopentecostalismo, ele tem englobado todas as crenças. Uma vez eu fui pregar numa região da Romênia, onde a maioria são descendentes de húngaros. E eles boicotaram a nossa conferência, uma vez que eles souberam que nós iríamos ter uma conferência evangelística, porque lá é diferente. Lá você convida as pessoas para vir para a igreja. Você não pode pregar nas ruas como a gente faz aqui de costume. Lá você tem que colocar o convite numa padaria, em algum lugar, e as pessoas que vêm, elas vêm à igreja. E temos que orar para que Deus mova os corações. E aí eles fizeram um culto ecumênico, onde várias denominações se juntaram, inclusive denominações que são fortes aqui no Brasil. Elas se juntaram com igrejas unitarianas, com a igreja liberal. Eles se juntaram para fazer um culto ecumênico, e poucas pessoas vieram naquela conferência evangelística. Mas não tem problema, porque aqueles que vieram ouviram a palavra e eles tiveram suas vidas transformadas. Nós, como igreja presbiteriana, temos uma mensagem de excelência. Nós temos uma mensagem que é relevante, não como o mundo vê, mas como a Bíblia tem pregado. O Evangelho, ele transforma, mas ele tem que ser feito com verdade e com integridade naquilo que nós fazemos. O Cosmin, que era um dos meus vizinhos lá na Romênia, ele tinha uma filosofia muito liberal, né? Ele acredita na evolução e no liberalismo das ideias. Tem coisas que ele fala que não consigo entender. Eu creio que se eu falar para vocês não vão conseguir entender. Mas uma coisa que eu sempre falei com ele, que o Evangelho é que transforma. Hoje de manhã, que ele teve a oportunidade de ouvir meu testemunho, eu falei com ele sobre o meu testemunho. Ele falou assim: você é assim porque você estava cercado de pessoas boas, não por causa de Deus. Essa é a realidade da Europa hoje. Não pode ser a nossa realidade. Nós temos que lutar para que esse Evangelho chegue até os confins da terra, mas com integridade, sem corrupção, como Paulo aqui nos ordena. Uma das igrejas que nós estávamos tentando fazer uma parceria, eles estavam querendo trazer alguns elementos da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é como a igreja católica, que é equivalente à igreja católica. Eles se separaram da igreja católica em 1055, mas eles dizem que a igreja deles é a igreja que Jesus Cristo estipulou e que ele instituiu através de Pedro. Eles são a primeira e a única igreja, todas as outras são seita. E esse pastor então estava tentando trazer alguns elementos da igreja ortodoxa para dentro da igreja, para que assim as pessoas fossem atraídas, porque eles não vão ver diferença entre a nossa igreja e a igreja ortodoxa. E eu fui uma das pessoas que tentei ajudar esse pastor, falando com ele: pastor, isso não vai funcionar, isso é pragmatismo. As pessoas precisam ouvir a verdade, é Deus que transforma. Hoje de manhã eu li o texto lá de Atos 17,
quando Paulo estava falando de filosofia, né, enaltecendo o fato daqueles atenienses serem um povo religioso, todo mundo estava ao redor dele. Mas quando ele começou a pregar a ressurreição e Cristo, esse grupo se dividiu. Alguns não quiseram mais ouvir, enquanto outros disseram: sobre isso nós queremos ouvir em outra ocasião. Hoje nós podemos ver o liberalismo tomando conta das igrejas, e muitas vezes de forma sutil, que as pessoas não percebem. E infelizmente nós podemos já começar a ver alguns traços, começamos já a ver alguns traços dessas filosofias, dessas linhas teológicas entrando no Brasil, porque nós olhamos para essas pessoas como espelho, né? Nós olhamos para eles como exemplo, porque eles são uma nação antiga. Mas cuidado, porque nós podemos ser facilmente enganados por eles e comprometermos a verdade do Evangelho. Aqui no versículo 3 de 2 Coríntios 4, aí Paulo fala assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Um dos maiores pesos para o missionário é ver os resultados do seu trabalho. O trabalho de evangelização na Europa é humilhante, muitas vezes. É humilhante no sentido que aqui a gente vem como pastor, como missionário, nós somos tratados como emissores realmente, né? Atalaias do Senhor. Mas na Europa nós somos considerados como qualquer um. Muitas vezes eles falam com a gente como se estivesse falando com um menino. É uma coisa interessante. Então te humilha, né? Te coloca numa posição onde você entende realmente que você depende de Deus. E se você não tiver certo daquilo que você foi ali fazer, você não consegue ficar. Se você está em busca de glória de homens, você não fica, você não permanece, né? Então o Evangelho está encoberto, mas não para nós, porque Deus abriu os nossos corações. Mas para muitos no mundo, o Evangelho ainda está encoberto. Muitos não conseguem ver a luz que está a um palmo dos seus narizes. Aí Paulo fala assim: para o que se perde que está encoberto. A Europa hoje vive um momento de total cegueira para as coisas de Deus. Hoje a fé da Europa é uma fé elástica, é uma fé que você puxa para onde você quer. Você se tornou o seu próprio Deus. Deus perdeu a sua autoridade, Deus se tornou um Deus distante, um Deus que não intervém com a sua humanidade, ele não interage com o seu povo, e cada um faz o que lhe bem apraz. Mas nós temos em nós hoje uma grande responsabilidade ainda como igreja presbiteriana, nos mantermos firmes, inabaláveis na verdade que vem de Deus, a verdade da sua palavra. No versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa é a realidade da Europa hoje. O diabo tem cegado o entendimento dessas pessoas, tem cegado o entendimento para que eles não compreendam. E é para isso que nós estamos ali, é para pregarmos o Evangelho e orarmos para que o Espírito Santo de Deus convença esses corações e eles cheguem ao arrependimento como nós chegamos ao arrependimento. O pragmatismo é um dos maiores problemas hoje na nossa forma de pregar o Evangelho, porque nós queremos ver o Evangelho sendo pregado e as pessoas se convertendo, mas na Europa isso não acontece, não na velocidade como nós ansiamos. Um desses presbiterianos húngaros que nós trabalhamos, eles foram fundados por uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja presbiteriana americana, e ao mesmo tempo eles estavam fazendo um trabalho na Coreia do Sul, mas o trabalho na Coreia do Sul estava avançando de forma rápida, e aí lá na Europa, no leste europeu, muito devagar. O que aconteceu é que eles cortaram o sustento desses missionários, e hoje eles vivem literalmente pela fé. O pragmatismo tem sido um dos maiores problemas hoje no evangelismo da Europa, porque o evangelho lá cresce, mas cresce devagar. Temos que ter paciência para que os frutos possam começar a surgir.
Em 1 Coríntios 1:18, Paulo também fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É por isso que nós não podemos nos desanimar. Quando nós pregamos o Evangelho e o incrédulo, ele se nega a crer, ele está na sua normalidade. O que é anormal para o ser humano é quando você vê as vidas se transformando, pessoas vindo para a igreja, pessoas se dobrando aos pés de Cristo. Isto é sobrenatural. Mas o homem natural, ele vai ver a mensagem da cruz como loucura, ele não vai aceitar. E aí, 2 Coríntios 4:5, ele fala assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Essa mensagem do Evangelho não é palavra para uma realidade europeia pós-moderna. Eles não podem acreditar nisso, porque Jesus para eles não é o Senhor. O Senhor deles é o seu dinheiro, o Senhor deles é a sua estabilidade, o Senhor deles é o seu conhecimento de homens, é o seu academicismo. Mas para nós, esse Evangelho é o poder de Deus, e que tem transformado. No versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Somente Deus tem o poder de falar a existência de onde não existe nada. Hoje nós olhamos para a Europa, como o irmão orou, é como vale de ossos secos, mas Deus, Ele criou tudo do nada. Ex nihilo, como é que fala em português? Ex nihilo? Ex nihilo, né? Em português? Ex nihilo, correção automática aqui, né? Somente Deus pode fazer isso. Então, quando nós olhamos hoje para a Europa e nós vemos aquela realidade, não podemos nos desanimar, porque Deus, Ele fez Ele fez tudo do nada, e Ele também pode transformar uma Europa que está hoje seca, uma Europa com chão que parece que é impenetrável. Nós estamos ali no poder que nos foi constituído pelo próprio Deus, e o Evangelho vai chegar até os confins da terra. Aí Paulo também fala, né, que temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro, ele em si não contém muito valor. Um vaso de porcelana é diferente, não é verdade? Não quebra, cuidado, né? Quando a gente vai com as crianças na casa desse povo mais rico, que tem um monte de decorações assim, a gente fica, cuidado, mas um vaso de barro quebrou, você compra outro, né? E na época dos apóstolos ali, ele era usado para colocar coisas comuns, até mesmo lixo, o restinho de comida que sobrou, você colocava ali. E a Bíblia fala que nós somos este vaso de barro. Por que um vaso de barro? Para quando a luz de Cristo estiver em nós, somente a luz dele possa brilhar. Somente a luz de Cristo. Agora, se nós nos consideramos, como muitos se consideram, um vaso de ouro, um vaso de prata, aí a luz de Cristo é ofuscada. Mas quando nós nos consideramos como um vaso de barro, Deus pode nos usar, e a sua luz irá resplandecer em nossos corações, como ele fala lá no versículo 6. No 1 Coríntios 4,13, fala assim: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Muitas vezes é assim que nós somos considerados. Quantas vezes eu fui abordado pelos romenos e eles perguntavam: o que você faz? Quando eu falava que eu era pastor, eles chegavam a torcer o nariz. Mas o que é isso? O que vocês fazem? Missionário? O que é isso? Missionário de quê? Missionário para quê? Mas é só isso que vocês fazem? Tem uma irmã da nossa igreja, que hoje ela até saiu da nossa igreja, no sul da Romênia. Ela é policial de fronteira. E um dia ela falou assim: eu trabalho muito, não trabalho assim igual vocês pastores não. Eu fico olhando pra cara dela e dei risada. Eu falei: Mônica, você não sabe, né, o que a gente passa. Mas muitas vezes nós somos assim, considerado escória, lixo, literalmente lixo para o mundo. Mas para Deus nós somos vaso de barro, aonde a sua luz ela resplandece. Paulo, ele vivia uma vida onde ele abraçava
esse benefício do sofrimento. É estranho dizer o benefício do sofrimento, porque realmente é um benefício para nós. Porque quando nós sofremos por causa de Cristo, isso para nós é motivo de glória, é motivo de nós entendermos que Deus é quem nos escolheu e é Deus que nos capacita. Aí no versículo 8, ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. No versículo 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele estava falando daqueles que o acusavam, eles detinham o poder, pelo menos eles achavam assim, ao ponto de acusar o próprio apóstolo Paulo. Nós carregamos em nós a morte. Ele foi morto por causa daquilo que ele acreditava. Ele foi executado por aquilo que ele pregava, a verdade de Cristo. Então não tenhamos essa expectativa do mundo. O mundo não vai aceitar a nossa mensagem, a menos que o Espírito Santo transforme essas vidas. Então, como podemos crer em algo tão sublime quanto a glória do Evangelho e não falarmos sobre isso? Como nós podemos crer nessa verdade e sermos, até mesmo muitas vezes, nos tornarmos jactosos de dizermos que a nossa doutrina é uma sã doutrina, é uma teologia pura, e não falarmos dessa doutrina, não falarmos desse Evangelho que nós cremos? Essa é uma incógnita que nós devemos nos questionar. Se nós cremos nessa palavra e nos orgulhamos dessa palavra que nós recebemos, por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre ela? O problema do mundo hoje é que muitos têm falado a mentira como se fosse verdade, e eles têm enganado muito, e muitas vezes nós falamos a verdade como se elas fossem mentira. Esse é o grande desafio para nós hoje, é não somente crer nessa verdade, mas também passar para frente essa verdade, compartilhar do amor de Jesus, compartilhar do Evangelho. Se nós formos rejeitados, não tem problema, sacode a poeira, vá em frente, mova-se. O próprio Cristo foi rejeitado, o próprio Cristo foi jogado de lado, o próprio Cristo foi humilhado, cuspido, humilhado para aqueles até mesmo que estavam lá gritando, Hosana, Hosana. Nós não podemos nos desanimar, porque Jesus falou que se eles perseguiram a mim, quanto mais a vocês, sendo eu o Filho de Deus, eles me perseguiram, quanto mais a vocês, eles os perseguirão. Não desanime, fale a verdade do Evangelho, não importe o preço que você tem que pagar. Não podemos afirmar que acreditamos em algo, mas dizemos, não vou proclamá-lo porque as pessoas podem se ofender. É uma vergonha. Eu não vou falar do Evangelho porque as pessoas podem não aceitar. Isso é uma vergonha para nós como evangélicos, porque se o mundo não receberem a gente, se o mundo não nos receberem, eles não receberão a Cristo. Se o mundo nos odeiam, eles odeiam a Cristo, não a nós, mas a Cristo. Você lembra de Paulo no seu encontro com Jesus? Ele perguntou: Saulo, por que me persegues? Não porque você persegue esses aí, os cristãos, não, porque você me persegue. Então, Jesus Cristo, Ele é o nosso comandante, e Ele nos deu essa missão. Versículo 14, para concluirmos: sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Versículo 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A graça de Deus, ela, à medida que ela vai sendo acrescida no meio da igreja, no meio da congregação, essa graça, ela tem que se expandir a outros também. Se a graça de Deus te alcançou, essa graça tem que chegar no seu vizinho, ela tem que chegar no seu amigo na escola, tem que chegar no seu amigo de trabalho. Quando nós ouvimos as pessoas falando que elas estão passando por momentos difíceis, nós não podemos dar um tapinha nas costas e mandar essas pessoas embora. Elas têm que sair dali com uma mensagem de esperança que somente Jesus Cristo pode dar.
Vocês ouviram hoje de manhã de um menino de rua a uma pessoa que eu sou hoje, um missionário, um servo do Senhor, pregando o Evangelho. Nós temos esse grande desafio de levar a Cristo a todos. 1 Coríntios 15, 4. E se Cristo nos ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Se nós não pregarmos a Cristo ressurreto, é vã tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nós pregamos, tudo aquilo que nós vivemos. Se nós não crermos na ressurreição de Cristo e na ressurreição dos mortos, é vã todos os nossos esforços. Por isso, versículo 16, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Onde está o nosso foco hoje como cristão? Estão nas coisas temporais? Está em fazer dinheiro, uma carreira? Não que essas coisas sejam erradas, mas eu estou falando de prioridade. Como está a nossa vida devocional? Como está a nossa vida de intimidade para com Deus? Esse é o grande desafio hoje, é de não somente vivermos uma vida que seja um exemplo para as outras pessoas, mas literalmente vivermos essa vida na nossa intimidade também para com Deus. Nós podemos falsificar uma vida como cristãos, mas Deus conhece os nossos corações. Ele, como Davi fala, sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos hoje levar a mensagem do Evangelho, mas de uma forma límpida, de uma forma a honrar a Deus em tudo que nós fizemos. Que Deus nos abençoe.